É um privilégio estar aqui com você para tratar de um dos assuntos mais importantes, retratado e revelado nas Escrituras, que tem a ver com o nosso futuro, com a ressurreição dos mortos. Esta é uma verdade magna do cristianismo. A verdade que Cristo Jesus entrou nas entranhas da morte, arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressurgiu, inaugurando a imortalidade. Agora, a morte não tem mais a última palavra. O túmulo gelado não é mais o nosso último endereço. Aquele que crê em Cristo não morrerá eternamente, já passou da morte para a vida. Isto porque o Cristo ressurreto é a ressurreição e a vida. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, bem como para a igreja de Tessalônica, ambas cidades gregas, estavam estas igrejas enfrentando um sério problema, a influência do pensamento grego, que por causa do dualismo, matéria para eles era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom, não acreditavam na doutrina da ressurreição. Então, quando um crente morria, era um desespero. Eles não tinham esperança como os demais. Então, Paulo precisa instruí-los, mostrando que a ressurreição de Cristo é a base, o fundamento da doutrina da ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, os mortos não ressuscitam. Mas se Cristo ressuscitou, os mortos hão de ressuscitar. E a Bíblia diz que no último dia, quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Eu quero tratar com você agora, à luz de 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 34, acerca deste magno tema, o corpo da ressurreição. Porque essa é uma das perguntas mais recorrentes, ainda hoje. Como será? Como será o corpo da ressurreição? Nós vamos nos conhecer lá no céu? Como é que vai ser? Qual a diferença desse corpo? É o mesmo corpo? Seremos uma outra pessoa, a mesma pessoa? Seremos reconhecidos depois da ressurreição? É muito importante entender isso. E a pergunta foi feita, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? É para responder esta pergunta que Paulo vai tratar do corpo da ressurreição, trazendo-nos 3 comparações. Primeiro, Paulo compara o corpo da ressurreição como uma semente. E ele diz assim, insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Então, entendamos isso. Na ressurreição, nós vamos ter o que nós chamamos de continuidade e descontinuidade. Continuidade porque quem morre salvo ressuscita para a ressurreição da vida. Quem morre sem crer em Jesus, na sua impiedade, ressuscita para a ressurreição do juízo. A morte não é uma varinha de condão que muda ninguém. Morreu José da Silva, não é o Antônio Pereira quem vai ressuscitar, é o José da Silva. Agora, isso é continuidade. E qual é a descontinuidade? É que quando você sepulta uma pessoa cristã, salva pela graça, é como uma semeadura. É uma semente que você lança ao solo. O que vai brotar dessa semente não é a semente.
é uma planta viçosa, verdejante, uma árvore frondosa e bonita, de tal forma que, embora mantendo a mesma identidade, há uma profunda e grande diferença entre o corpo físico, hoje corruptível, mortal, com o corpo da ressurreição. E Paulo vai ilustrar isso da seguinte maneira, a partir do versículo de número 42. Pois assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. O que é isso? O nosso corpo hoje é um corpo corruptível. Quando você nasce, já você começa a envelhecer. Seu corpo, meu corpo, o nosso corpo está susceptível a doenças, a fraquezas, ao desenvolvimento desde a infância, adolescência, juventude, fase adulta e começa então o processo da velhice, chegando à senilidade. Esse corpo fica cansado, esse corpo fica enrugado, esse corpo fica doente, esse corpo fica caquético. Ele é susceptível à corrupção do tempo, ao desgaste do tempo. Porém, o corpo da ressurreição não ficará velho, não ficará cansado, não ficará doente, não ficará mutilado, não tem defeito físico, não tem mutilação. É um corpo perfeito. Talvez você pergunte, bom, mas e quem morreu, por exemplo, no ventre da mãe? Nem chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado? Ou quem morreu logo após nascer? Vai ser um bebê glorificado? Ou quem morreu, por exemplo, com mais de 100 anos de idade? Já na fase bem avançada, vai ser um velhinho de bengalas no céu? E a resposta a esta pergunta é que nós teremos, à luz de Filipenses 3, versículo 21, um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. O corpo da ressurreição será um corpo maduro, pleno, um corpo parecido e semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Este corpo não fica cansado, nem enrugado, nem doente. Posso lhe garantir uma coisa, esse corpo não brigará nem com o espelho, nem com a balança. Teremos um corpo perfeito. Este será o corpo da ressurreição. Mas Paulo prossegue no verso 42 e diz assim, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Este corpo nosso, sujeito ao desgaste dos anos, à velhice, à doença, ao cansaço, às fadigas muitas vezes surrado pela doença, ele fica completamente encarquilhado, encolhido, amassado, machucado pela doença. Quantas vezes você e eu já fomos visitar um enfermo, e aquele enfermo há anos numa cama, com seu corpo completamente ferido pela doença, todo cheio de cicatrizes ou de feridas abertas. E parece-nos que aqui vemos o retrato da desonra. Quantas vezes essa semente que vai ser lançada na sepultura está machucada pela vida. Porém, mesmo que essa semente, este corpo, tenha sido lançado no túmulo, com todas as dores e sequelas das enfermidades, muitas, o que vai ressurgir no dia da ressurreição é um corpo glorioso. E Daniel capítulo 2 diz que este corpo vai brilhar como o astro no firmamento. Quando o apóstolo João viu Jesus glorificado na ilha de Patmos, o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. Este é a beleza da glória deste corpo ressurreto. Este é o corpo que você e eu teremos na ressurreição. Mas Paulo prossegue no verso 43 e diz assim, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O nosso corpo tem limitações.
nós temos limitações físicas, nós temos limitações emocionais, nós temos limitações morais, nós temos limitações espirituais. Somos um ser limitado. Talvez na juventude ou na fase adulta, você está em pleno vigor, seus músculos estão explodindo de força, mas vai chegando os anos, a fase outonal da vida, as cãs, e vem a fraqueza. Às vezes se chega no final da vida, as suas pernas não obedecem mais o comando do cérebro. Talvez você precise de uma cadeira de rodas, ou talvez até mesmo de ficar estendido numa cama. Porém, o corpo que vai ressurgir dentre os mortos é um corpo poderoso, poderoso. É por isso que Jesus entrava numa casa, depois de ressurreto, sem que a porta fosse aberta. Ele saía de Jerusalém e aparecia na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Com esse corpo de glória, ele voltou para o céu, entre nuvens. Assim será o corpo da ressurreição, um corpo poderoso. Mas agora Paulo vai usar uma outra figura. Veja você comigo, a segunda figura é a figura da carne. Ele diz, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, outra dos animais, a outra das aves, outra dos peixes. O que ele está dizendo? Será que Paulo está sugerindo aqui que os peixes do mar, que as aves dos céus e que os animais terrestres também vão ressuscitar? Não, não é isso. Se você ler no livro de Gênesis, no mesmo dia que Deus fez os animais, Deus fez o homem, no sexto dia. E tanto os animais quanto os homens foram feitos do pó da terra. E quando um animal morre, ele vira pó, e quando o homem morre, o seu corpo vira pó. Então, me permita ilustrar. Você tem três tipos de seres criados por Deus. Você tem os anjos, que são espírito e não têm corpo. Você tem os animais, que têm corpo, mas não têm espírito. E você tem o homem, que tem corpo e espírito. Os anjos não morrem. Os animais, quando morrem, cessam de existir porque eles só têm corpo, foram feitos do pó e voltam ao pó. Porém, o homem que foi feito do pó recebeu o fôlego da vida, porque Deus soprou nele o fôlego da vida e ele passou a ser alma vivente. Então, quando o homem morre, diz a Bíblia, o corpo que foi feito do pó e é pó volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. A morte não é a cessação da existência humana. O seu corpo não sobrevive sem o seu espírito, mas o seu espírito sobrevive sem o seu corpo. De tal maneira que, imagine você essa cena que eu vou descrever. Você tem na sua casa um animal de estimação, pode ser um gato, um cachorrinho. Você tem também lá no aquário um peixe. Você tem lá na gaiola um pássaro. E aí pense comigo que morreu o peixinho e foi enterrado. Se você abrir a cova desse peixinho 20 anos depois, o que você vai encontrar lá é pó. Imagine que 20 anos depois morreu o cachorrinho e você sepultou na mesma cova. Daqui a 30 anos você vai lá, o que tem lá? É pó. Pó de cachorro e pó de pássaro se misturaram. Aí daqui a 20 anos, você vai lá e sepulta o pássaro na mesma cova. Daqui a 50 anos você vai lá e você encontra pó de cachorro, de peixe, de pássaro. Mas daqui a um tempo morre também uma pessoa e você sepulta na mesma cova. Daqui a 100 anos você vai lá e abre a cova e você tem pó de peixe, você tem pó de cachorro, você tem pó de ave, você tem pó de homem, tudo é pó. Tudo é carne que vira pó. Mas no dia da ressurreição, quem vai ressuscitar? Não é o cachorro, não é o peixe, não é o pássaro. Pó de cachorro, pó de peixe, pó de pássaro não volta à vida, não volta a uma nova vida de ressurreição. Mas diz a Escritura que no último dia, quando Jesus voltar, os mortos ouvirão a sua voz e se levantarão dos túmulos.
Ou seja, Deus há de distinguir o que é pó de ave, o que é pó de peixe, o que é pó de animal terrestre e o que é pó de gente, como você e eu. Este vai ser o corpo da ressurreição. Não importa se cremado, não importa se sepultado, não importa se passando por uma situação como aquela das Torres Gêmeas, mais de 3.000 graus centígrados, ali virando poeira. Não importa se comido por um monstro marinho, por um animal selvático, não importa se partículas do corpo está aqui, outra partícula a 1.000 quilômetros. No dia da ressurreição, este corpo se levantará da morte com um corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. Mas há uma terceira figura. Confira comigo o verso 40 de 1 Coríntios 15. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida um é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres. Um é a glória do sol, a outra a glória da lua e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Paulo, que já havia usado a figura da semente, Paulo, que já havia usado a figura da carne, agora usa uma terceira figura, uma terceira metáfora, para representar o corpo da ressurreição, que é a figura dos astros. O que ele está dizendo é que há diferentes astros com diferentes esplendores. Um é a glória do sol, outro é a glória da lua, outro é a glória das estrelas. E até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Assim também é o corpo da ressurreição. O que Paulo está dizendo? Talvez nós precisássemos recorrer a Daniel capítulo 12 para interpretar Paulo. É que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como os astros eternamente. Ou seja, a salvação é de graça, independentemente das obras. Mas os galardões têm a ver com as obras da fé. O apóstolo Paulo explica bem isso lá em 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a 15, quando ele diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E eu, como prudente construtor, lancei o fundamento e outros edificam sobre ele. Uns constroem com materiais nobilíssimos e imperecíveis, como ouro e prata e pedras preciosas. Outros vão construir com materiais perecíveis, como madeira, palha e feno. O fogo provará a obra de cada um. Se permanecer a obra provada pelo fogo, esse receberá galardão, diz o apóstolo. Mas se a obra dele for consumida pelo fogo, madeira, palha e feno, esse será salvo, como que através do fogo, mas não receberá galardão. Então, o ponto aqui é o seguinte: há corpos glorificados que brilharão mais que outros. Eu não sei exatamente na proporção, porque lá no céu não vai ter ciúmes nem inveja, mas haverá diferença de esplendor. A diferença é o que é que você está fazendo com as oportunidades que Deus lhe deu e lhe dá agora com o seu corpo, para fazer o bem, para levar a mensagem da esperança do Evangelho aos corações entristecidos. Mas o fato é que há diferença de esplendor nos astros, há diferença de esplendor nos corpos da ressurreição. O certo é que, quando Jesus voltar, diz a Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos até a volta do Senhor, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqueles que já nos precederam, desde Abel, que já morreram em Cristo, estes, o corpo está no túmulo, no pó, mas o Espírito está no céu, glorificado. Diz a Escritura que as almas dos santos estão lá no céu, reinando com Cristo. Quando Jesus voltar em majestade e glória, este Espírito glorificado volta com Jesus. E este corpo que foi feito do pó, era pó e tinha voltado ao pó, se levanta do pó, um corpo imortal,
incorruptível, poderoso, glorioso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e então este corpo glorificado se une àquele Espírito glorificado, e então a glorificação está plena e completa, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a verdade consoladora e magna do cristianismo, o corpo glorioso da ressurreição.